a todos, a paz do Senhor, amados, a paz do Senhor, jovens, a paz do Senhor, igreja. Hoje nós estaremos aprendendo, irmãos, sobre mais uma lição, tá? Hoje nós estaremos vendo a lição de número 7, com o título Derrotando o Primeiro Inimigo, tá? Eu separei alguns pontos da lição para a gente estar podendo estudar juntos, tá? É uma lição mais rápida hoje, né? Mas que tem um conteúdo extraordinário, um conteúdo que vai nos ensinar muito, né? Tá presente na presença de Deus, tá bom? Começando aqui, irmãos, eu vou ler a introdução para os irmãos, tá? Que ela fala o seguinte: a guerra contra Jericó não era somente do povo de Deus, mas também do Senhor, pois chegara a hora do juízo divino. Haja vista que a medida da iniquidade dos amorreus se completará. Na derrubada dos muros de Jericó e na tomada das cidades, os hebreus eram apenas uma pequena parte do grande exército do Senhor. A Bíblia não relata, mas depois do encontro com o príncipe do Senhor aos pés da cidade, Josué deve ter recebido da parte de Deus uma estratégia de guerra para a tomada da cidade de Jericó. Para o inimigo ser derrotado, precisamos utilizar armas espirituais, poderosas em Deus, e uma estratégia orientada pelo Pai. Alguns servos de Deus até têm boas ideias e boas intenções, mas não conseguem lograr êxito em suas lutas porque não estão em sintonia com o Senhor dos Exércitos. Josué, porém, ouvindo a voz de Deus e em comunhão com ele, não sofreu nenhum revés, pois toda vitória vem do alto do Senhor, né? Então nós precisamos estar conectados com o Senhor a todos os momentos, para a gente poder ter vitória em todas as tarefas que nós iremos realizar, né? Então a gente precisa estar presente com o Senhor, né? E Ele está juntamente conosco também. O ponto 1, ele vai estar tratando sobre a primeira batalha dos hebreus na Terra Prometida. Esse é um dos pontos que eu quero tratar com vocês, tá? Onde já vai falar, a primeira parte ela fala, Jericó era uma cidade forte, né? Então, todos nós já ouvimos falar que Jericó era uma cidade muito forte, que seria difícil dos hebreus entrarem dentro da cidade. Então, olha que interessante que a revista fala. Segundo a Bíblia de Estudos Pentecostal, a cidade-estado de Jericó tinha uma área de cerca de 32 quilômetros quadrados. Seus muros tinham cerca de 9 metros de altura e 6 metros de espessura. Segundo a história, era considerada invencível. Então nós podemos perceber que, imaginem só, uma cidade de 32 quilômetros quadrados, né? Era uma cidade extremamente grande, né? Os muros dela eram 9 metros de altura, né? Então eram cidades impenetráveis, né? Com 6 metros de espessura, né? Eram extremamente difíceis de se adentrar dentro dessa cidade, né? Até porque na história conta, né, que era uma cidade invencível, né? E foi construída essa cidade para quê? Para que guerreiros ali que fossem combater em batalhas não pudessem entrar, e realmente não conseguiam entrar, né? Então por isso que ela era considerada a cidade de invencíveis, tá? Quando Moisés subiu ao Monte Nebo, localizada na Transjordânia, de frente a Jericó, o qual ficava no centro da Terra Prometida, ele teve uma visão ampla de todo o território da Cisjordânia, que deveria ser conquistado pelos hebreus. Era preciso muitos esforços e muitas lutas para conquistar a Terra Prometida, mas Deus estava com o seu povo. Eles não teriam que pelejar sozinhos. A fortaleza de Jericó e seus guerreiros assombraram os 10 espias enviados por Moisés a inspecionar a terra 38 anos antes. Os espias atemorizavam os hebreus, dizendo, dentre outras coisas, que os cananitas eram muito poderosos e as cidades fortes e muito grandes, que se encontra em Números 13, 28. Se nós formos dar uma olhada lá em Números 13, 28, vai falar o seguinte:
O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitavam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitavam na montanha, e os cananeus habitavam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e pusamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos os nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então, eles acreditavam que eles não poderiam vencer aquelas cidades, né, fortificadas. Os espias, eles estavam com muito medo de adentrar dentro daquela cidade para batalhar, porque o que eles viram deixaram eles com muito medo. Só que eles esqueceram que eles tinham alguém muito maior lutando com eles, né, que era Deus. Davi, quando ele viu aquele gigante afrontando o povo, ele não pensou duas vezes em querer lutar com aquele gigante, porque ele sabia que Deus podia vencer através da vida dele, né? Davi, ele não tinha condições nenhuma de vencer um gigante, né? Até porque ele era um menino, mas ele sabia que Deus podia vencer, que Deus ia lutar e Deus ia conceder a vitória para Davi, e foi isso que aconteceu. Davi, ele foi e ele lutou contra o gigante e ele matou o gigante, né? Deus ajudou Davi. E o povo tinha que se lembrar disso também naquele momento. Só que os espias, eles apenas conseguiram enxergar o que os seus olhos viam, né? E eles não deixaram o Senhor trabalhar por eles, né? O ponto 2, ele vai falar sobre o rei de Jericó não estava brincando. Podemos ver no episódio dos espias enviados por Josué a Jericó que o desejo do rei de Jericó era destruir os espias hebreus. No texto de Josué 2:16 ao 22, os que estavam procurando os espias são chamados de perseguidores. No hebraico, Hadap, que pode ser traduzido como aquele que busca ardentemente. Vemos também que Raabe fez os espias descerem por uma corda e mandou-os ficarem 3 dias escondidos, o que nos mostra que a perseguição era exaustiva. Então, os espias ali, eles fugiram daquela cidade de Jericó porque o rei queria matá-los. E ele mandou esses perseguidores procurarem ele a qualquer custo, porque o rei não queria que os espias voltassem ali para Josué e contassem o que eles viram, né? Eles passaram a procurar os espias exaustivamente, né, para que ele pudesse matar esses espias. Tá? Temos também um inimigo que diariamente também deseja nos matar, roubar e destruir. Todavia temos ao nosso lado o Senhor Jesus Cristo. Ele veio ao mundo para destruir as obras e intenções do diabo. Então, nas batalhas da vida, não fique triste, desanimado ou acuado, pois você não está sozinho. Nós passamos muitas dificuldades na vida, nós passamos muitas batalhas, né? Mas a todo momento e a toda circunstância nós temos que elevar os nossos olhos ao Senhor e saber que Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Nós não podemos ficar tristes. As angústias, as tristezas, elas vêm, só que nós não podemos deixar isso tomar conta da nossa vida, né? Então nós precisamos sempre estar com os nossos olhos elevados para o Senhor, né? A parte 3 aqui, o ponto 3, ele vai falar sobre a cidade só cairia com a ajuda de Deus. Ao analisar o caso da tomada de Jericó, bem como de outros inimigos do povo de Deus nas Sagradas Escrituras, observa-se uma coincidência entre todos eles. Só são destruídos com a intervenção de Deus. Então eles ali, quando eles olharam, eu acredito, quando eles chegaram ali na frente de Jericó e viram aqueles muros, né, daqueles tamanhos, o tamanho daquela cidade, eles
com certeza alguns, né, imaginaram que não seria possível derrubar aquela cidade, né, com o exército. Mas Josué, ele sabia que Deus já tinha um plano traçado para derrubar e entregar Jericó na mão de Israel. E Deus, ele trabalha de formas diferentes, né? Então ele simplesmente entregou a cidade de Jericó na mão de Josué para que Josué pudesse conquistá-la. Amém? No ponto 2, irmãos, nós estaremos vendo a estratégia de Deus para a batalha de Jericó. A parte 1 vai falar: corte dos suprimentos do inimigo e manutenção do ânimo da tropa. A primeira coisa que Israel fez foi enfraquecer Jericó, pois nada ou ninguém podia entrar ou sair de lá. Assim, os suprimentos de Jericó escassearam para derrotar o mal. Esse sempre é o primeiro passo, cortar a fonte que o fortalece, né? Então, a primeira coisa que eles fizeram ao chegar ali, né, automaticamente foi cortar, né, a entrada de suprimentos da cidade. Então, porque ninguém entrava ou saía da cidade, né? Eles estavam com medo e não podiam entrar e nem sair da cidade, então não entrava alimentos, né? Então, simplesmente eles cortaram ali o suprimento e uma hora ia acabar, né, esse alimento que tinha lá dentro, tá? O fato seguinte tem a ver com a fé dos guerreiros. Deus conhece a estrutura de seus servos, sabe que somos pó. Por isso o Altíssimo sempre estimula seus servos e faz-lhe promessas ao longo de toda a história do povo hebreu. O Eterno tinha-lhes prometido sucesso na empreitada da conquista da terra de Canaã. No início do livro de Josué 1, o Senhor reiterou o apoio a Josué e seu exército. Todavia, o que parece a fé dos guerreiros precisava ser ativada. Então, como o Senhor tinha feito noutras ocasiões, Deus disse que entregou os inimigos em suas mãos. O Senhor, na verdade, não precisava dizer novamente, mas Josué precisava ouvir. Então, muitas das vezes, Deus promete as coisas para nós, né? Ele sempre faz as promessas. E eu acredito que todos nós já ouvimos uma promessa do Senhor para nossas vidas, né? Para a vida de vocês. E no decorrer da nossa vida, né, nós acabamos muitas das vezes nos esquecendo, né, dessas promessas que Deus faz. Então, por isso que Deus, ele sempre está renovando, né, para a gente sempre estar relembrando, né, as promessas que ele faz, para a gente poder, para nossa fé tá podendo sempre estar fortalecida na presença do Senhor, né? Como Josué também precisou, né? Nós também precisamos. A parte 2 vai falar: homens armados à frente dos sacerdotes. A estratégia que Josué utilizou foi simples. Os homens armados sairiam marchando à frente. Após, seguiriam 7 sacerdotes com buzinas, feitas de chifre de carneiro. E logo em seguida, a Arca da Aliança, conduzida não pelos coatitas, o que era a regra, mas por sacerdotes. Por fim, a retaguarda, eles rodearam a cidade por 6 dias, uma vez por dia. No 7º dia, porém, contornaram-na 7 vezes. Há momentos inexplicáveis na caminhada do povo de Deus. Aquelas cenas deixaram apreensivos, certamente, os habitantes de Jericó. Mas nunca se saberá ao certo por qual razão o Senhor assim o determinou. Então, eles rodeavam a cidade de Jericó por 7 dias. Cada dia eles rodeavam a cidade uma vez. No 7º dia, eles rodearam a cidade 7 vezes. Então, aqui, como na lição fala, nunca se saberá ao certo por qual razão o Senhor assim o determinou. Se Deus mandou, né, o povo cumpriu. E é na nossa vida da mesma forma. Se Deus manda nós fazermos alguma coisa, nós não precisamos saber o motivo. Simplesmente nós temos que obedecer o que o Senhor manda, tá? A parte 3, a espera de um milagre. Josué estabeleceu a estratégia bélica na semana, no que foi perfeitamente atendido por todos os envolvidos. 6 dias de espera pode parecer pouco para nós, mas para o povo hebreu, que havia passado 40 anos no deserto, aqueles 6 dias podem ter sido vistos como uma eternidade.
Deus estava ensinando o seu povo a controlar a ansiedade e a ter um coração paciente e confiante. Deus quis ver até onde os hebreus permaneceriam fiéis e atentos ao comando que vinha do céu. Pela voz de Josué, eles experimentariam um alto nível de bênçãos se pudessem demonstrar um alto grau de fidelidade. Característica não presente na geração anterior, que morreu no deserto. Olha que interessante, irmãos. Né? Eles experimentariam um alto nível de bênçãos, se pudessem demonstrar um alto grau de fidelidade. Né? Olha que lição grandiosa nós podemos levar para a nossa vida. Né? Nós queremos muitas bênçãos do Senhor. Né? Nós queremos alcançar bênçãos incríveis da parte do Senhor. E nós podemos alcançar isso? Sim, nós podemos sem dúvida alcançar muitas bênçãos do Senhor. Mas para isso nós precisamos ter um grau altíssimo de fidelidade com o Senhor. É só isso que Ele quer. A sua fidelidade, a minha fidelidade. Ele só precisa disso. Então, ele tendo isso, né, da nossa parte, Ele vai conceder muitas bênçãos para nós, sim. Com certeza Ele vai fazer isso. Tá bom? Eu achei interessante, irmãos, essa parte do pense. Né? Ele vai falar o seguinte, ó. Por que Deus faz seus filhos esperarem tanto por bênçãos prometidas há muito tempo? Acredito eu que todos nós temos promessas de Deus, né? E que muitos ainda já se cumpriram e muitos ainda não se cumpriram, né? Mas tenham fé, né? Deus, ele trabalha dessa forma, porque um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, né? O tempo de Deus é diferente do nosso. Nós que somos ansiosos demais para querer as bênçãos do Senhor, né? Então nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Muitas das vezes Deus deixa a gente esperar tanto pelas nossas bênçãos para ver qual é o nosso grau de fidelidade. Amém? Nós estaremos agora, irmãos, indo para a última parte, tá? O ponto 3, sobre o título: Deus se mostra forte para com os que confiam nele. O primeiro ponto, ele vai tratar um momento de fé. Josué tinha dado uma ordem ao povo dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai. O povo precisava esperar uma ordem do comando do líder, e na hora certa todos gritariam em uma só voz. Os hebreus precisaram esperar por 6 dias e tomar algumas decisões do ponto de vista militar. Poucos producentes, sob um sol causticante. Mas Deus, em sua longanimidade, oferecia a oportunidade para que os idólatras de Jericó se arrependessem. Jericó teve sua última chance e simplesmente a perdeu. Então Jericó, ele teve uma oportunidade de se arrepender e se entregar aos braços do Senhor, mas infelizmente eles perderam essa chance e ali foram derrotados, né, pelas mãos dos hebreus. O ponto 2, ele vai falar: caem os muros. Depois de terem rodeado a cidade 7 vezes, os sacerdotes tocam as buzinas longamente, e depois da ordem de Josué, o povo gritou. Como resultado, os muros caíram abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Estudos arqueológicos demonstram que as muralhas da cidade de Jericó eram impressionantemente largas e altas. As armas de guerra existentes no final da Idade do Bronze eram insuficientes para destruí-las. Então, simplesmente com as armas que eles tinham na época, né, que era ali em meados do final da Idade do Bronze, não poderiam destruir simplesmente e botar abaixo esses muros, né? Então, acredita-se que somente um evento sísmico, como um grande terremoto, poderia causar a ruína de tão grandiosa obra da engenharia humana. Talvez nunca descubram quais foram os mecanismos de Deus que Deus usou para destruir os muros de Jericó, mas isso não nos interessa. O fato principal é que elas ruíram e o Senhor deu vitória ao seu povo. É esse o ponto que é o mais importante. Não importa o modo que Deus usou para que aqueles muros viessem ao chão. Isso não nos interessa. O que interessa é que Deus fez.
e simplesmente ele botou aqueles muros no chão e deu a cidade nas mãos dos hebreus. O ponto 3 ele vai falar: Jericó é destruída, mas Raabe é salva. A ordem de Deus estabeleceu foi a ordem que Deus estabeleceu foi a total destruição de Jericó, e os hebreus a cumpriram fielmente. Aquela cidade cheia de pecados e devassidão deveria ser riscada do mapa, como foram Sodoma e Gomorra, juntamente com a sua cultura demoníaca e mundana. Porém, no meio daquele atro de perdição, havia uma mulher que se converteu ao Deus Todo-Poderoso, Raabe. Diante de sua atitude, cumpriu-se nela uma verdade que seria proferida por Paulo séculos após: crê no Senhor Jesus e serás salvos tu e a tua casa. Né? Então, quando Raabe creu no Senhor Jesus, né, creu em Deus, tanto ela quanto a casa dela foi salva. Né? E a vida dela foi poupada, né, porque ela simplesmente se entregou aos pés do Senhor. Raabe foi salva e entrou na genealogia de Jesus, sendo referida no Novo Testamento como uma mulher de grande fé. Ela teve uma fé extraordinária, irmãos, a Raabe. Porque ela vivia numa cidade pecaminosa, né? Como a história diz, ela era uma prostituta. Então, assim, ela vivia no mundo de pecado, mas ela simplesmente enxergou, né, que Deus era o único e suficiente Salvador, né? Que Jesus Cristo era o único e suficiente Salvador para a vida dela. Né? Então, simplesmente, ela se entregou aos pés do Senhor. Tá? Agora, Israel teria pela frente a cidade de Ai para encerrar a primeira campanha militar e depois empreenderia a segunda rumo às cidades e estados, reinos, localizadas no sul de Canaã, quando enfrentariam a coligação dos amorreus, e por fim a terceira, com as guerras a serem travadas contra a Confederação do Norte. Né? Então Israel ali seria o primeiro ponto que eles teriam de guerra. Né? Eles teriam muitas outras guerras a serem travadas ali ao longo da jornada deles. Né? Eles estariam começando agora a conquistar a Terra Prometida. E como na vida deles existiram muitas batalhas, nas nossas vidas também existem muitas batalhas que nós devemos vencer todos os dias e confiar no Senhor que Ele pode nos ajudar. Amém? Eu quero agradecer a todos, né, por mais uma aula, né, que vocês possam ter aprendido um pouco mais da palavra do Senhor. Em nome de Jesus, eu quero agradecer a todos.